Pai, obrigado pela vida do pastor Eduardo, obrigado pela sua família, seu ministério, e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Continue a guardá-lo, a protegê-lo, a sustentá-lo em tuas mãos. Pai, que como ele tem sido, que seja essa noite um canal do Senhor para as nossas vidas. Usa ele, ó Pai, com autoridade, poder, graça, sabedoria, ó Pai, para ministrar sobre as nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem falado à vida dele nesses dias, nesse dia de hoje, que ele seja canal, boca do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Entregamos a vida dele e a palavra ministrada em tuas mãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Alguns meses atrás eu tive a oportunidade de iniciar esse estudo em uma das nossas congregações. E hoje o Espírito de Deus me despertou para poder continuar essa palavra que eu não tinha ainda tido a oportunidade de ministrar aqui na nossa igreja, amém? Olha para essa pessoa do seu lado, no olho dela e diga para ela: Deus vai falar com você. Olha para mim aqui, por favor. Nós cremos na palavra de Deus, amém? Você crê que você está num ambiente movido pelo Espírito de Deus? Glória a Deus. Jeremias 1,5 diz que Deus te estabeleceu como profeta. Então olha no olho dele e dela, Deus vai falar com você. Amém, glória a Deus. Está escrito assim, todos acharam? Diga amém. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da crise não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Diga amém. Assim como você está sentado na dispensação do Espírito Santo, feche os seus olhos. Vamos nos comunicar com Ele mais uma vez, no nome de Jesus. Espírito do Senhor, esse é um altar estabelecido para que a Tua palavra seja ministrada ao Teu povo que te chama pelo Teu nome. Sem o Teu Espírito, ó Deus, certamente, ó Pai, o que seria de mim nessa noite? Não poderia eu ousar entrar na Tua presença para ministrar a Tua santa palavra se não fosse movido pelo Teu Espírito, ó Pai. Por isso, nesta noite, libera da Tua porção, libera, Senhor, em nome de Jesus, da Tua unção, para que a Tua glória, Senhor, seja ministrada neste lugar de maneira poderosa. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor não é um conto que os nossos pais nos contaram, o Senhor não foi uma história, ó Pai, inventada por alguns, o Senhor é vivo, e nesta noite, Senhor, governa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela unção que habita no Senhor, e tenha liberdade de ser o convidado especial entre nós, e passeia Espírito Santo em nosso meio, essa nossa necessidade. Visita-nos, ó Deus, de maneira íntima nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor possa entrar onde a minha palavra não pode entrar, possa falar, ó Pai, aquilo que a minha comunicação não consegue falar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre algumas atitudes que eu e você precisamos ter para vencer a crise e alcançar os milagres que esperamos da parte de Deus. Diga amém. Esse texto de Jeremias é um texto muito lido, muito conhecido por muitos de nós. É um texto que talvez a maioria de nós aqui presente já conhecíamos. E esse texto nos diz que bendito é o homem que confia no Senhor. A palavra bendito é uma palavra que possui uma raiz hebraica que significa Baraque. Baraque significa abençoado. O que o texto está querendo nos dizer, através do seu autor, é que todas as vezes que eu confio no Senhor,
é que todas as vezes que você confia no Senhor, é que todas as vezes que você se coloca na dispensação do Senhor, você se torna um abençoado do Senhor. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado, diga: você é um baraque de Deus. Nós somos baraques do Senhor, nós somos abençoados do Senhor. E a segunda parte do texto continua dizendo: e cuja esperança é o Senhor. A pergunta que o Espírito de Deus me faz, a pergunta que o Espírito de Deus te faz nessa noite: em quem eu e você temos estabelecido nesse tempo que chamamos tempos de crise, a nossa esperança? A nossa esperança precisa ser estabelecida no Senhor. Você e eu temos esperado no governo, na mudança partidária. Eu e você temos esperado nos empresários da cidade, temos esperado em amigos bem-sucedidos que podem nos ajudar, que podem nos acolher. A pergunta é: em quem você tem esperado? A sua esperança está estabelecida em quem, nesse tempo em que muitos de nós nominamos como tempo de crise, e cuja esperança não está no Senhor, mas ela é o próprio Senhor. Diga: eu recebo esta palavra. Nesse último ano, do segundo semestre de 2015, eu vi uma pesquisa hoje, que me diz que a palavra mais usada no Brasil, de julho de 2015, até o mês de junho de 2016, é a palavra crise. E o importante frisarmos que esta palavra não tem sido utilizada apenas fora da casa do Senhor, mas ela também tem sido falada nas rodas dentro da casa do Senhor. Essa palavra tem se tornado forte entre nós, e muitos de nós temos passado a acreditar de maneira fiel em que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de crise. Para que você entenda o cenário nacional, eu tive o cuidado de levantar alguns dados por parte do IBGE, e eu queria que você prestasse atenção para que você entenda o tempo em que estamos vivendo. O desemprego no Brasil alcançou o índice de 11,2%. Isso significa que mais de 11 milhões de pais de família, neste momento, se encontram desempregados no Brasil. Diga: misericórdia. 7 milhões de pessoas, para quem não sabe, segundo o IBGE, passam fome no Brasil. Diga: misericórdia. A Petrobras, essa instituição, que muitos de nós dizemos que a instituição é do Brasil, ela foi saqueada em aproximadamente 88,6 bilhões de reais. Diga: misericórdia. Temos hoje, aos olhos dos especialistas de economia, a pior e mais desonesta gestão de governo que o Brasil já teve. Em 52 quesitos de avaliação sobre segurança, de 130 países pesquisados, apenas 11 possuem situação mais crítica do que da nossa nação chamada Brasil. Já somos conhecidos no mundo inteiro como o país da insegurança e acabamos de empatar com a Venezuela. Diga: misericórdia. O Brasil possui hoje a maior população viciada em crack do mundo. Mais de 1,2 milhões de pessoas se encontram dependentes químicos desta droga. Diga: misericórdia. Por dia, aproximadamente 154 pessoas
são assassinadas no Brasil. Estamos entre os 25 países considerados mais perigosos do planeta. Diga misericórdia. O Brasil, no ano de 2015, sofreu uma retração econômica em seu PIB de aproximadamente 3,8%. E a expectativa para 2016 é que esta queda ultrapasse a marca de 3,5%. Segundo alguns especialistas, o pior resultado já alcançado pela nossa nação nos últimos 25 anos. A pergunta é: diante de dados tão alarmantes, qual é a sua posição? Diante de dados tão alarmantes, qual é a minha posição? Eu acredito nessa verdade como verdade estabelecida e começo a viver no marasmo da insegurança, do medo, dos temores, ou eu me posiciono segundo a palavra de Deus me diz. Ei, eu preciso entender que todas as vezes que algo sai da rota, debaixo da palavra de Deus, eu preciso usar a palavra de Deus para me defender como igreja. Salmo 112, versículo 7 me diz: não se atemoriza com a má notícia, mas o seu coração está firme no seu Senhor. O coração bem firmado no Senhor não teme, até ver cumprido todos os seus propósitos. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. A pergunta é: vamos aceitar como verdade estabelecida, estampada pela nossa nação, dados tão difíceis de serem ingeridos, ou vamos nos posicionar pela palavra de Deus? Nessa noite eu quero falar sobre 6 atitudes que eu e você precisamos ter na prática. 6 atitudes para vencer o tempo da crise e alcançar o meu milagre. Glória a Deus. Atitude número 1: em todas as manhãs, se levante para vencer. Muitos de nós, nesses dias, têm sido alimentados de maneira violenta pelos meios de comunicação. É quase que comum encontrar um crente abatido no meio da semana. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu encontro um crente que é cheio do Espírito Santo dentro da casa do Senhor, mas que fora da casa do Senhor está cabisbaixo, que não sabe o que fazer. Sabe por quê? Tem se alimentado dos telejornais, do lixo da internet, tem sido inserido por toda essa violência que nós temos recebido dos meios de comunicação, e muitas vezes tem encontrado a derrota como seu único destino. Ei! Eu e você precisamos entender, nós precisamos nos mover pelo Espírito de Deus. Deus te chamou para vencer, para a glória e louvor do nome dEle. Então a partir de hoje, não importe a tua circunstância, levante a sua cabeça, e em todas as manhãs se levante com um único propósito: para vencer. Eu tenho ensinado meu filho desde quando ele nasceu, minha esposa está ali e sabe que é verdade. Meu filho e minha filha, desde quando ele nasceu, quando ele vai dormir, eu coloco a mão na cabeça dele e digo: Caleb, Amanda, você nasceu para vencer, para a glória e louvor do nome de Jesus. Ei, meu irmão, não importa o cenário que o país está atravessando, você tem uma palavra estabelecida sobre você. Você é servo do Senhor, você é amigo de Deus, você é filho de Deus. A palavra já foi liberada sobre a tua vida. Recebe a palavra do Senhor e ande debaixo da unção do Espírito Santo, e você vai ver que você vai vencer em área que você não tem conseguido vencer. Eu acho interessante a ilustração de Davi. Diz a Bíblia que Davi estava em crise. Davi, pastor, não estava no palácio. Davi estava com as malhadas. Davi estava passando um tempo difícil.
Havia uma palavra liberada sobre ele, como a palavra já foi liberada sobre você. Mas a concretização da palavra ainda não tinha acontecido. Davi estava junto com as ovelhas, passando talvez uma crise parecida com aquela que você está passando, entre a liberação da palavra e o cumprimento da palavra. E diz a Bíblia que Davi nesse tempo meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Por ele estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, ele estava cheio da palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? No tempo mais difícil da história de Davi, diz a Bíblia que ele expressou os salmos mais extraordinários que um homem na terra já pôde lançar. A pergunta é, no tempo da dificuldade, no tempo da crise, qual é a sua resposta para a mesma? Você vai ficar como um derrotado, como uma derrotada, ou você vai se levantar na força do Senhor e vai avançar? O Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Deus tem visto a tua dificuldade, Deus tem contemplado a tua dor, e o Espírito Santo nessa noite vai renovar as suas forças, como está escrito em Isaías 40. Não sabe, não ouvistes, que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa e não se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e ressuscita as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de cansado caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está te convidando a ressuscitar. Querido, eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei o que Deus falou para você, eu não sei quanto tempo faz que Deus falou, mas eu sei que Deus não mudou. A palavra dele é a mesma. Diga glória a Deus, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Aleluia. Eu posso senti-lo nesse lugar, amém, queridos? Eu posso sentir a tua presença nesse lugar, ó Deus. Aleluia. Segunda atitude que preciso ter para vencer o tempo da crise e alcançar os meus milagres: seja movido pelas metas e objetivos que Deus te deu. Quem aqui já recebeu palavras proféticas da parte de Deus? Levanta a mão, por favor. Eu já recebi muitas palavras. Ei, toda palavra que Deus lançou sobre você não é como as palavras que eu falo. Deus não é menino, Deus não é qualquer um, Deus não é homem para mentir. Toda palavra liberada por Ele é uma sentença. Querido, anota o dia, anota a hora, porque vai se cumprir a palavra de Deus, custe o que custar. A pergunta é: você tem avançado debaixo dos objetivos pessoais que você em seu coração estabeleceu? Ou você tem avançado debaixo dos objetivos que Deus plantou no seu coração? Muitos de nós temos corrido atrás dos nossos objetivos, e correr debaixo dos nossos objetivos é como que correr atrás do vento. A gente tenta pegar, mas não alcança. O que o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao teu coração é que é tempo, é hora em que nós temos que mudar de rota. Ei, se você está andando por esse caminho há muitos anos, tentando alcançar os desejos do seu próprio coração, e você não tem conseguido, talvez seja agora a hora de você refletir e começar a viver os planos, os sonhos, os objetivos do Deus Todo-Poderoso, aqueles que Ele estabeleceu para você. Nós queremos viver os nossos sonhos, não os sonhos de Deus. Por isso que muitas vezes não vivemos nem os nossos, nem os dele. Mas Ele está nos convidando a estabelecer as metas e objetivos que Ele estabeleceu, para que nós venhamos viver com excelência, com alegria. Ah, meu irmão, como Deus ama em olhar para mim e para você e ver os nossos olhos brilhando. Como Deus ama olhar para um filho amado e ver a gente se regozijando de alegria. Todo pai se alegra em ver o filho feliz. Aprenda isso. Deus não está feliz com a sua tristeza. A única coisa que um pai inteligente faz
é querer o melhor para o filho. Se eu posso te dar uma dica, a partir de hoje, faça o que está escrito lá, Jó 22, 28, projete na presença do Senhor os seus projetos. Mas não é falando assim, Deus, para o segundo semestre do ano de 2016, eu quero fazer isso. Não. O segredo está em apresentar a Ele o seu desejo e falar: Deus, este é o meu desejo, mas eu quero saber qual é o desejo do Senhor para a minha vida. Eu e você precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Se quisermos viver o extraordinário de Deus na terra, precisamos entender que se os meus pensamentos não forem os pensamentos dele, certamente os meus caminhos serão caminhos de tragédia. Se os meus pensamentos forem os pensamentos dele, diz a palavra que eu vou receber o fim que eu tenho esperança de receber da parte do Senhor. Diga glória a Deus. A terceira atitude que preciso ter para que eu possa vencer o tempo de crise e alcançar o meu milagre, diga comigo: não desperdice tempo. Deixa eu dizer algo para você. Você foi estabelecido por Deus como governador do tempo cronológico. Deus estabeleceu o Cronos, que é o tempo do homem, e Ele entregou a chave do Cronos na sua mão. Você governa o tempo chamado tempo cronológico. Se você quiser vir na igreja no horário do culto, está na sua dispensação. Se você não quiser vir, está na sua dispensação. Se você quiser ficar em casa no Facebook na hora do culto, está na sua dispensação. A decisão é sua. O que você faz com o tempo que Ele te acreditou é uma questão de decisão sua. Essa decisão não pertence a Deus, mas eu e você precisamos entender que Deus é o governador supremo do Kairos, o tempo de Deus. E tudo que eu faço no tempo cronológico, conhecido como tempo humano, eu estou plantando para colher no Kairos, no tempo de Deus. Eis o motivo pelo qual muitos de nós ficamos amassando barro anos e anos e anos e anos e não chegamos ao lugar nenhum. Porque entendemos que Deus nos dispensou o governo do tempo e nós fazemos desse tempo o que bem entendemos. Vou resumir na prática. Se você usa o seu tempo orando a Deus, lendo a palavra dEle, jejuando, buscando as coisas espirituais, isso tem poder de atrair o tempo de Deus para a concretização daquilo que você tem desejado e estabelecido como objetivo na presença dEle. Mas se o tempo que Ele te acreditou tem sido utilizado de forma banal, se você tem utilizado o tempo apenas para prazeres próprios, certamente isso não vai acabar bem. Nós precisamos aprender esse princípio. O que eu faço no Cronos tem efeito no Kairos. Se eu e você entendermos que o que fazemos com o tempo que Ele nos acreditou vai governar o tempo dele para antecipar as bênçãos do Senhor ou para retardar as bênçãos do Senhor, certamente a partir de hoje o nosso comportamento será diferente. Um dia eu falei com o Espírito Santo, porque muitas coisas que eu tenho feito não está acontecendo, eu tenho buscado muitas coisas, não estão acontecendo. O Espírito Santo falou: meu filho, o que você tem feito com o tempo que eu te acreditei? A pergunta é: o que você e eu temos feito com o tempo que Ele nos acreditou? Lá na minha casa, depois que eu entendi essa palavra, eu lancei um quarto que eu chamo de santuário. É um lugar que, essa semana eu falei para minha esposa: tira as coisas da minha mesinha lá, porque esse quarto não pode ter nada. Esse quarto é um lugar nosso. Todo mundo pode entrar, mas só pode ter um objetivo: buscar Deus.
Nesse quarto não tem Wi-Fi, nesse quarto não tem nada de tecnologia, nesse quarto só tem o Val de Jaboque, um lugar que eu marco o encontro com Ele, um lugar que eu entro e falo: Deus, eu estou aqui. E Ele responde: eu também. Nós precisamos investir no tempo que nós temos recebido do Senhor. Diga glória a Deus. Durante o tempo da espera, do cumprimento da promessa de Deus, você tem buscado qualificação, você tem estudado, você tem buscado a palavra. Muitos de nós queremos ser grandes pregadores, sonhamos em subir nos maiores púlpitos do Brasil. A pergunta é: quantas horas você tem orado por dia? Quanto tempo você tem lido da palavra de Deus? Quantas vezes você tem jejuado durante o mês? Se não plantamos, não colhemos. A Bíblia diz que o meu reino é tomado por esforço. No tempo da graça, muitos de nós achamos que tudo é de graça. Mas nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus, porque eles vão nos nortear para que a gente viva debaixo da unção do Senhor, e a crise não irá nos alcançar pelo poder da palavra do nome de Jesus. Diga amém. A quarta atitude que eu preciso ter para enfrentar a crise e receber o meu milagre: não seja dominado pelo medo. O medo é um elemento paralisador. Diga comigo: paralisador. O medo tem esse potencial, essa capacidade. Alguém muito inteligente com medo, ele perde toda a sua intrepidez, toda a sua ousadia. Tudo aquilo que ele adquiriu, anos de dedicação, acaba não conseguindo ser reflexo ou se manifestar, porque o medo acaba trazendo essa realidade à tona. Nós precisamos entender que o verdadeiro amor, o Senhor Jesus lançou fora todo medo, e hoje eu estou liberto do medo. Eu e você precisamos enfrentar a chamada crise de frente, crendo na palavra do Senhor. Eu nunca vi um povo nesses últimos dias com tanto medo da chamada crise como eu tenho visto. Irmãos, de verdade, você olha para a esquerda, você olha para a direita, você ouve irmãos assustados com a crise. Você não consegue mais ouvir boas notícias, porque todos estão persuadidos com a tamanha crise que o país está avançando. Nós oramos dizendo: Deus, venha o seu reino sobre nós. A pergunta é: no reino dele tem crise? Nós precisamos assumir a palavra de Deus como verdade sobre nós. A minha esposa me conhece, ela está ali. Ela sabe que quando as coisas não estão fluindo da maneira que eu acredito, dentro da palavra de Deus, eu fico incomodado e eu vou orar. Eu faço só isso, queridos. Eu não vou buscar novas estratégias. Ultimamente eu estou desse jeito. Eu não vou ler os manuais dos maiores gurus do Brasil. Não. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou falar: Deus, está escrito na tua palavra, e eu chamo a existência desta palavra sobre a minha vida. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é poderosa, querido. Eu e você precisamos acreditar. Talvez você entrou aqui sem saber o que fazer amanhã. Eu queria liberar uma palavra sobre você. Se você der um voto de confiança à palavra de Deus, grandes coisas vão acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, sobre a sua geração. A palavra de Deus tem poder. O Senhor da palavra tem autoridade. Números capítulo 13, versículo 1. Moisés recebe uma palavra da parte de Deus. Moisés separa 12 homens para que sejam enviados à terra de Canaã. Mas separa 12 príncipes e envia à terra de Canaã. Moisés faz segundo o Senhor ordenou no seu coração, separa 12 homens e envia à terra de Canaã. E fala assim: vocês vão espiar a terra, porque Deus falou que vai nos dar essa terra, e essa terra mana leite e mel. E Moisés ainda dá orientação específica: dá uma olhada para a terra, vê se a terra é boa, vê se a terra de fato mana leite e mel, vê o tipo do fruto da terra, vê quem mora na terra, se eles moram em arraiais, se eles moram em fortaleza, verifica tudo. Essa foi a orientação de
de Moisés. Diz a Bíblia que 12 homens descem para espiar a terra que Deus falou que ia dar. A terra prometida, que representa aquilo que você sonha e espera receber da parte de Deus. Os 12 homens começam a espiar a terra e passam 40 dias, segundo Números capítulo 13, espiando a terra. Ao cabo de 40 dias, diz o texto que eles voltam para apresentar relatório a Moisés, Arão e toda a congregação. Chegando na presença de toda a congregação, eles começam a falar: nossa, a terra realmente é uma terra de Deus, ela mana leite e mel, os frutos da terra são gigantes, mas ali habita descendente de gigantes. Ei, eu e você precisamos entender que o medo é um elemento paralisador, e ele teve a capacidade de paralisar o coração de 10 homens bem instruídos e movidos por uma palavra que não foi liberada por Moisés, mas foi liberada pelo próprio Deus. A pergunta é: quantas coisas têm deixado de acontecer na sua vida, porque o medo, elemento paralisador, tem tomado conta do teu coração? O Espírito Santo habita em você. Você vai deixar o Espírito mover na sua vida, ou o medo que não vem de Deus mover na sua vida? A pergunta é: qual vai ser a sua posição diante dos gigantes que você precisa enfrentar? Nesses dias eu tenho falado todos os dias, é orando pela madrugada, é orando de dia, é orando de tarde, é orando de noite. Eu não tenho mais hora marcada para orar. Toda hora eu bato na porta do Pai e falo: Pai, 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 Pai. Porque eu entendi que não há outro caminho, queridos. Se nós quisermos vencer a crise, se nós quisermos vencer as dificuldades, se nós quisermos vencer os empecilhos, nós precisamos nos alinhar com Deus. Se você se alinhar com Deus nesse tempo, você vai passar pela crise dando glória a Deus. Diz a Bíblia que Abraão, no tempo da dificuldade, ele venceu a dificuldade dando glória a Deus. Dê glória a Deus, querido. A situação não está fácil, diga glória a Deus. Hoje à tarde a situação estava difícil, eu enfrentei um problema muito grande, maior do que eu, e o Espírito Santo falou assim: aprenda com Abraão. E eu falei: Pai, aprenda o quê? Aprenda com Abraão, dê glória a Deus. E eu comecei, levantei e falei: glória a Deus, 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 glória a Deus. Porque quando eu glorifico a Deus, no meio de uma situação que eu não consigo resolver, eu estou dizendo para o inferno, para os anjos do diabo: aconteça o que acontecer, eu não arredarei, eu vou morrer acreditando que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Você acredita nessa palavra? A quinta atitude que eu e você precisamos ter para vencer o tempo da crise e alcançar o milagre da parte do Senhor. Diga comigo: nunca desisto. Abra sua Bíblia comigo, em Josué capítulo 14, versículo 7. Josué capítulo 14, versículo 7. Quero mostrar para você, para mim, um dos maiores exemplos de perseverança e de não desistência na palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Versículo 7. 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia. Está falando lá de Números capítulo 13, quando Moisés separou os 12 príncipes para espiar a terra de Canaã. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Está falando dos 10 príncipes que tiveram medo. Mas eu perseverei em seguir ao meu Deus. Naquele dia, jurou Moisés dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto.
E eis que hoje eu tenho a idade de 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou à terra. Qual era a minha força? Agora é minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Olha para mim, por favor. Nós estamos diante de um caso de um moço chamado Caleb. Ele tinha 40 anos quando Deus, movido por Moisés, mandou ele para visitar a terra de Canaã. 12 homens desceram na terra. Apenas 2, Caleb e Josué, creu que Deus era capaz de entregar aquela terra na mão deles, mesmo eles sendo menores e menos instruídos na arte da guerra. Diz a Bíblia que, por esse ato de confiança a Deus, ele esperou o cumprimento desta palavra por mais 45 anos. Caleb aqui não é mais um moço. Caleb tem 85 anos de idade. E ele está ministrando ao meu coração e ao teu coração uma forte lição. Aconteça o que acontecer, demore o tempo que demorar, eu vou acreditar que as palavras que Deus liberou sobre a minha vida irão se cumprir, custe o que custar. Talvez você está desiludido aqui porque há 10 anos Deus trouxe uma palavra ao teu coração. Talvez Deus falou contigo no ano passado e você pensou que um mês depois você estaria sentado na cadeira que Ele falou e você não está. E hoje você está aqui frustrado com Deus, maltratado por Deus. Talvez Deus falou contigo há 5 anos. Deus prometeu você fazer grandes coisas e essas coisas ainda não aconteceram. Ei, irmãos, precisamos aprender com o irmão Caleb. Precisamos perseverar em seguir ao Senhor, custe o que custar. Se eu e vocês não olharmos para a esquerda, não olharmos para a direita, se eu e vocês perseverarmos em seguir ao Senhor, eu te garanto uma coisa: além de reinarmos com Ele na eternidade, viveremos grandes coisas nessa terra, porque Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis do melhor desta terra. Diga: eu recebo esta palavra. E para finalizar, a sexta atitude que eu preciso ter para enfrentar o tempo de crise e vencer e alcançar o meu milagre: acredite na força do entusiasmo. A palavra entusiasmo é uma palavra com raiz grega que significa Deus dentro. Queridos, é interessante que todo homem e toda mulher cheio de Deus, ele tem uma característica como característica absoluta ou absoluta. Ele é e ela é entusiasmada. Eu não estou falando de palhacinho. Eu não estou falando que fica dando pirueta. Eu estou falando que existe um brilho diferente, chamado brilho da confiança. Porque ele sabe, porque ela sabe que eles não são, que ela não é filha de qualquer um. O Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra é o Deus que estabeleceu moradia dentro dele, que estabeleceu moradia dentro dela. Deixa eu dizer algo para você. Paulo é tremendo. 1 Coríntios capítulo 3,16 fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito dele, e que ele decidiu morar em vós? Ei, dentro de você mora o Espírito de Deus. Deixa eu traduzir isso para você. Você sabia que tem um Deus que mora dentro de você? Você sabia que quando você está andando de cabeça baixa na rua, você está andando de cabeça baixa com Deus morando dentro de você? Você sabia que todas as vezes que você fala, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não sei o que eu vou fazer, você está falando isso com Deus morando dentro de você? A partir de hoje, todas as vezes que você olhar para a circunstância com temores, com medos, achando que não vai dar, que ela vai te sucumbir, que ela vai te destruir, olhe para dentro de você, porque dentro de você, você possui todas as respostas que você precisa e que muitas vezes você está procurando fora.
Toda resposta que você precisa aqui fora não está, mas dentro de você ela habita. Se você entender que o Espírito de Deus mora em você, as coisas vão mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Isaías capítulo 40, e eu finalizo aqui, nos revela 3 coisas sobre este Deus que decidiu morar dentro de mim e de você. A primeira delas, Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz em Isaías 40 que este Deus é tão grandioso, mas tão poderoso, mas tão extraordinário, que depois de construir os céus e a terra, Ele decidiu contabilizar a metragem dos céus com as palmas das suas mãos. Muitas vezes eu fico observando algumas pessoas falar com Deus como se estivesse falando com alguém muito pequeno, como se estivesse falando com o patrão, como se estivesse falando com o presidente de uma república igual o Brasil. Queridos, você não está entendendo, nós estamos diante de alguém que tem poder para mudar a nossa história agora. Você não está diante de alguém que vai se esforçar para mudar a sua história. Não. Se Deus entender que é a hora agora, aconteceu. A única coisa que eu e você precisamos fazer é alinharmos o nosso coração com dele. Porque desta forma, o milagre vai acontecer em nome de Jesus, queridos. A segunda revelação que Isaías, no capítulo 40, nos traz a respeito da grandeza de Deus. Diz a Bíblia que, depois de criar toda a parte líquida da terra, depois de estabelecer os mares, os oceanos, Deus decide pegar toda a parte líquida da terra na palma das suas mãos. Este é o Deus que mora dentro de você e que muitas vezes você se esqueceu. Que Ele é poderoso para transformar, não é só a sua história não, é a história de todo mundo da sua geração. Quando Deus muda a geração de um homem, é mudada. Quando Deus transforma a minha vida, Ele transforma a minha geração. Querido, olha para dentro de você a partir de hoje e vê o poder que habita em você. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ei, você acha que dentro de você tem qualquer coisa? Você acha que o poder que nós estamos falando é um poder de gritinho, de pular, de falar? Não, é autoridade para mudar. Eu estou falando de poder que vem de Deus, que é emanado de Deus, para mudar a sua sorte, para mudar a sua história. Se você sair daqui acreditando que o Deus que mora em você tem autoridade, que Ele tem poder, eu te garanto, a sua história vai mudar em nome de Jesus. Diga amém. A terceira e última coisa que Isaías capítulo 40 nos revela: todas as nações juntas da terra são consideradas por Deus como uma gota de água que cai no balde. Por que muitas vezes um probleminha pequenininho está assustando a gente? E a gente fica assim, será que Deus dá conta? A gente não fala com a boca, mas a gente pensa com o coração, queridos, essa é a verdade. Será que Deus dá conta de me tirar dessa? Será que Deus dá conta de reverter esse negócio para mim? Será que Deus dá conta de fazer isso? Fica de pé, por favor, no nome de Jesus. Não tenha dúvida de quem é o Senhor, querido. Salmo 24 tem uma revelação tremenda a respeito da sua força e do teu poder, e diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Eu não disse algumas coisas da terra pertencem a Deus, mas eu disse que tudo que contém na terra pertence a Deus. O mundo e os que neles habitam. Deus está falando aqui, todas as pessoas, ímpios e cristãos, dependem
de mim e pertencem a mim. Querido, olha para dentro de você. Essa situação sua aí, ela é pequena diante do Senhor. Ela é grande perante você, mas ela é pequena diante do Senhor. A partir de hoje, deixa eu te dar uma dica, no nome de Jesus. Para de olhar para ela e começa a olhar para Ele. E começa a glorificar Ele. Amanhã pela manhã, acorda com algo estabelecido no seu interior. Diga quando você acordar: eu acordei nessa quinta-feira para vencer em nome de Jesus. Você vai ver que a palavra profética tem poder de alterar o quadro da sua existência, querido. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Espírito do Senhor, eu glorifico ao Senhor porque o Senhor é bom. Espírito Santo, eu sei que essa é uma palavra desafiadora para ministrar, até porque eu estou vivendo ela. Mas eu sei que certamente o Senhor me levantou aqui nessa noite para poder falar de algo que eu estou vivendo, e eu te glorifico por isso. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor um dia decidiu deixar de morar na arca e passou, ó Pai, poderia escolher o maior de todos os tabernáculos da terra para residir, mas o Senhor decidiu morar num cara como eu. Meu Deus, não dá para entender um Deus tão grandioso, glorioso, um Deus tão poderoso, decidir morar numa criatura como eu e como meus irmãos. Meu Deus, e eu te glorifico porque o Senhor decidiu morar em nós. Meu Deus, a partir de hoje, eu quero apenas lhe fazer um pedido para despedir o teu povo. Traga todos os meus irmãos ao estado de consciência de quem é o Senhor. Porque muitas vezes nós nos esquecemos quem é o Senhor. Nós passamos a encarar um Deus como um amigo chegado nosso. Nós começamos a falar contigo como um homem limitado, um homem que pode fazer algumas coisas, mas outras não. Mas que o estado de consciência seja tão pleno, meu Deus, que a partir deste momento a gente possa se enxergar numa condição superior àquela que adentramos dentro desse templo. Eu sei que os problemas são grandes, eu sei que as circunstâncias são terríveis muitas vezes, mas que a partir de agora o Espírito Santo que habita em mim, Ele possa trazer da sua sabedoria a cada irmão, a cada irmã, para que a gente possa conduzir os problemas debaixo da sabedoria do Senhor. Espírito Santo, a sua visão é superior à visão das águias. Eu queria pedir ao Senhor, traga da porção da visão que o Senhor tem sobre cada irmão aqui presente. Porque se a gente conseguir ver como o Senhor vê, certamente a gente não vai sofrer tanto, meu Pai. Nos ajuda nessa noite, ó Pai. Precisamos ver como o Senhor vê. Precisamos alinhar os nossos pensamentos aos seus pensamentos. Precisamos andar na rota que o Senhor decidiu que devemos andar. Espírito Santo, esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos sofrer, Espírito Santo. Nós queremos viver a plenitude da Tua vontade. Por isso nessa noite, despede cada irmão aqui melhor do que quando entrou. Espírito Santo, renova ele, Espírito Santo. Renova ela, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que todos aqui creiam que se não for por intermédio da busca ao Senhor, as coisas não vão acontecer. Este é um tempo de buscar a Deus. Como está escrito na tua palavra, Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Deixa o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Oh, aleluia, Senhor. Que o Espírito do Senhor possa soprar e renovar cada irmão. Ser com aquele, ó Pai, que entrou aqui dizendo: eu vou desistir, eu não suporto mais. Que o Senhor possa, ó Pai, liberar sobre este irmão e sobre esta irmã uma renovação. Espírito Santo, o Senhor está falando no meu coração que tem empresário aqui que disse hoje que vai desistir. Eu quero declarar em nome de Jesus que ao santo e verdadeiro foi entregue a chave de Davi, e a porta que ele abre, homem não fecha, e a porta que ele fecha, homem não abre. Que o Senhor possa estabelecer este homem, ó Pai,
em nome de Jesus, que este homem que entrou aqui, eu não sei quem é, falando que vai fechar, que o Espírito do Senhor levante com a mão esta empresa e declare aos quatro cantos desta cidade que não vai fechar, por causa da aliança que este homem tem com o Senhor. Segundo esta palavra, ó Deus, que este homem veja a sua empresa ressuscitar pelo poder do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te agradeço, ó Pai, por esse culto de adoração ao Senhor. Eu te glorifico por grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que cada um saia daqui, ó Pai, na unção do Senhor. Que cada um saia daqui renovado pelo Teu Espírito. Que cada um saia daqui com o objetivo de orar mais, com o objetivo de ler mais a Sua palavra. Porque este é tempo, e esta é a hora em que o Senhor vai levantar, ó Pai, uma geração comprometida em buscar o Senhor. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão, não por mim, e aplauda ao Senhor com todas as suas forças, no nome de Jesus. Você pode aplaudir um pouquinho mais forte? Eu estou querendo agradar o coração dele hoje, querido. Aplauda ele no nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.